Olá, meus queridos amigos. Aqui quem vos fala é o apresentador Ian Vitor, do podcast Jovem Total, um podcast totalmente jovem. E pela primeira vez aqui no YouTube, dando as caras de mostrando quem é o cara da voz, o homem dos episódios de Jovem Total. Eis aqui, vos fala Ian Vitor. Aliás, quem acompanha o canal muito antes de publicar episódios no YouTube, eu publicava episódios somente no Spotify. Então, nesse momento, eu estou gravando tanto para vocês no YouTube como também no Spotify. E, e aqui no meu canal, né, Ian Vitor, tem os vídeos antigos, não tão antigos assim, mas de um ano, 2 anos atrás, que eu gravava a reunião de estudos da faculdade, né? Uma reunião de estudos sobre disciplinas do curso de jornalismo, pela qual estou estudando. Já estou indo para o sexto semestre. Agora, nesse mês de junho, foi encerrado o quinto semestre, né? E está sendo bem desafiador, né? Essa reta final, já na metade da faculdade, né? E tem aquele momento do estágio, que aliás, só em agosto que eu vou iniciar o estágio, se Deus quiser. Tenho que fazer algumas assinaturas, né? Aquela questão burocrática antes de estagiar. Mas, em nome de Jesus, que possa dar tudo bem, possa ocorrer tudo bem, para em agosto, se Deus quiser, iniciar o estágio, ok? Pois é, então é a minha primeira vez aparecendo, então você que não me conhece, só ouvindo a voz, agora você está me vendo, né, cara a cara, né, de frente com você, telespectador e ouvinte, né, do Spotify, vocês que estão ligados e sintonizados. Aliás, este episódio é uma continuidade do episódio anterior, que eu falei sobre o livro Discípulo Radical, escrito pelo pastor John Stott, que, aliás, é um livro fabuloso. Eu recomendo que você leia este livro. Aliás, está disponível na Amazon. O livro foi escrito pela editora Ultimato eu ganhei este livro em PDF através da Pastoral EAD, do NASP, né? Da Pastoral do EAD Adventista. Daí eles disponibilizaram no grupo lá chamado Clube da Bíblia, que aliás é um grupo de estudos bíblicos e é um pequeno grupo. Todas as sextas-feiras à noite tem um tema específico, né, do pequeno grupo para cada semestre. E durante este semestre falou sobre o livro Discípulo Radical. É fenomenal, eu recomendo que você leia fortemente. Você que ainda não leu, tá? E no episódio anterior eu falei sobre inconformismo. O primeiro capítulo falou sobre inconformismo. Se você não escutou este episódio, já está disponível aqui no meu canal, ok? Hoje, o episódio de hoje, eu vou falar sobre semelhança, né? Vou falar sobre semelhança com Cristo. E este capítulo é muito interessante de que como nós cristãos somos semelhantes a Cristo, né? E eu vou ler o início do livro Discípulo Radical, tá aqui na minha tela, que dá para ler. E aqui mostra o seguinte: ouça comigo. Em abril de 2007, o John Stott narrando: comemorei meu oitagésimo sexto, octagésimo, perdão, octagésimo sexto aniversário.
e usei a oportunidade para anunciar minha aposentadoria do Ministério Público ativo. Então, é o ministério pastoral do John Stott. Apesar de recusar todos os compromissos subsequentes, já tinha em minha agenda um convite para falar na conferência de Keswick, em julho daquele ano. Este capítulo é baseado no texto daquele último sermão. Então, é baseado no último sermão. E lembro-me, segundo Stott, lembro-me claramente da pergunta que mais incomodava meus amigos e eu quando éramos jovens. Qual é o propósito de Deus para o seu povo? O que vem depois de nos convertermos? Perguntas muito interessantes. É claro que conhecemos a famosa declaração do breve catecismo de Westminster. O catecismo de Westminster, para aqueles que não sabem, é como se fosse uma profissão de fé da Igreja Presbiteriana. O catecismo de Westminster é uma profissão de fé da Igreja Presbiteriana, tá? E para quem é presbiteriano, que acompanha meu canal, é como se fosse uma profissão de fé que mostra todas as crenças fundamentais da igreja, né? E continuando, John Stott, de que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nos entretínhamos com uma declaração ainda mais breve: ame a Deus, ame o seu próximo. Interessante, né? Aliás, eu vou compartilhar a tela para vocês entenderem, né? Para vocês entenderem do que estou falando, né? Pronto. Vocês podem ver no livro, né? John Stott, Semelhança com Cristo. E eu parei aqui. Olha essa declaração. Ame a Deus e ame o seu próximo. E ele continuando. Porém, nenhuma delas parecia ser totalmente satisfatória. Assim, gostaria de compartilhar o que tem feito minha mente descansar ao me aproximar do fim de uma peregrinação pela terra. É o seguinte: Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Coisa extraordinária, né? Olha só. Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Muito forte, né? Essa frase do John Stott. E aqui. Inicialmente, apresentarei um fundamento bíblico para o convite à semelhança com Cristo. Depois darei alguns exemplos do Novo Testamento. E, finalmente, partilharei algumas conclusões práticas. Então, ele traz umas conclusões práticas sobre como nós, cristãos, somos semelhantes a Cristo. Você, telespectador do YouTube, você, ouvinte do Spotify, que acompanha diretamente o podcast, entenda o que o John Stott quer dizer. Veja só a base bíblica que ele coloca. A base bíblica não é um simples texto, pois ela é mais substancial do que podemos resumir em um texto. Consiste de 3 versículos que será bom mantermos relacionados. Romanos 8, 29, 2 Coríntios 3, 18 e 1 João 3, 2. Ele faz uma análise de cada texto. Eu vou ler a do primeiro texto. O primeiro texto é Romanos 8, 29, que diz o seguinte: Deus predestinou seu povo, né? Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Predestinou seu povo. Aí ele continua. Quando Adão caiu, perdeu muito. Apesar de não tudo,
da imagem divina na qual ele havia sido criado. Porém, Deus a restaurou em Cristo. Conformidade à imagem de Deus significa ser como Jesus. E a semelhança com Cristo é o propósito eterno para o qual Deus nos predestinou, né? E o segundo texto de 2 Coríntios 3:18 diz o seguinte: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados ou mudados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E aqui o John Stott faz uma análise interessante. A perspectiva mudou do passado para o presente, da predestinação eterna de Deus para a transformação que ele realiza em nós no presente por meio do seu Espírito Santo, do propósito eterno de Deus de nos fazer como Cristo, para a obra histórica de nos transformar à imagem de Cristo mediante o seu Espírito, né? Ou seja, a perspectiva mudou do passado para o presente, da predestinação eterna de Deus para a transformação que ele realiza em nós no presente por meio do seu Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o nosso outro consolador. Perdão. O Espírito Santo é o nosso outro consolador. Deus, ele é soberano, né? Mesmo que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Somos todos pecadores. Aí entra aquela questão: oh, Deus predestinou uns para a salvação, outros para a perdição. Deus predestinou as pessoas a, a serem fiéis a Deus. Só que o ser humano tem o direito de escolher a servir a Deus ou não, né? E aí entra essa questão de calvinismo, arminianismo, esse assunto todo que bombou nesses últimos anos nas redes sociais. Mas daí é outro assunto, calvinismo, arminianismo, não é um assunto deste episódio, mas tem tudo a ver, né? A questão que Deus predestinou, né? A predestinação eterna de Deus para a transformação que ele realiza em nós no presente por meio do seu Espírito Santo, né? Deus, ele é soberano, mas ele não anula a responsabilidade humana. O ser humano é responsável pelas suas escolhas, né? E Deus, ele predestinou, ele sabe na escolha dos seres humanos. Basta o ser humano aceitar, né? Se quer servir a Deus ou não. Se o ser humano escolhe servir a Deus, é como diz aqui, ó. Como o ser humano aceita a Deus, aceita Jesus, ele é transformado. E a transformação de Deus, ele realiza em nós por meio do Espírito Santo, né? Muito interessante. E do propósito eterno de Deus de nos fazer como Cristo, porque somos cristãos, nós somos pequenos cristos. E para a obra histórica de nos transformar à imagem de Cristo mediante o seu Espírito. Isso é magnífico, né? O terceiro texto é 1 João 3:2. Diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Se Deus está trabalhando com essa finalidade, não é surpresa que ele nos chame para cooperar com ele. Siga-me, diz ele, imite-me. Ou seja, 1 João 3:2 diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus. Nós, cristãos, somos filhos de Deus.
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, né? Se Deus está trabalhando com essa finalidade, não é surpresa que ele nos chame para cooperar com ele, né? E nós sabemos, né? Como diz na Bíblia que Jesus disse que poucos serão chamados, né? Quer dizer, pois muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então Deus tem a finalidade de nos chamar para nós sermos cooperadores dele. Ele fala: siga-me, e diz ele: imite-me, ou seja, sede imitadores de Cristo. E aqui no texto, uma coisa fenomenal a esse trechinho aqui em destaque. Muitos já ouviram falar do livro Imitação de Cristo, escrito no início do século XV por Thomas A. Kempis. Tantas edições e traduções foram publicadas que depois da Bíblia ela é provavelmente o best-seller mundial. Na verdade, ele não fala sobre imitar Cristo, pois seu conteúdo é bem mais diverso. Porém, o título se originou das primeiras palavras do livro, e sua enorme popularidade é uma indicação da importância do assunto. E aqui, retornando a 1 João 3,2, o John Stott retornando ao terceiro texto que foi lido. E ele coloca o seguinte: nós sabemos e não sabemos. Não sabemos com detalhes o que seremos, mas sabemos que seremos como Cristo. E, na verdade, não há necessidade de sabermos mais nada. Estamos contentes com a gloriosa verdade de que estaremos com Cristo e seremos com Ele. Que maravilhoso, né? Aqui a análise do teólogo anglicano. Aqui estão três perspectivas: passado, presente e futuro, e todos apontam para a mesma direção. O eterno propósito de Deus, nós fomos predestinados. O propósito histórico de Deus, estamos sendo mudados, transformados pelo Espírito Santo. E o propósito escatológico de Deus, seremos como Ele. Ou seja, ele faz uma separação, três perspectivas: passado, presente e futuro. O passado, o eterno propósito de Deus, nós fomos predestinados. Segundo, o presente, o propósito histórico de Deus, estamos sendo mudados, transformados pelo Espírito Santo. E o propósito catológico de Deus, seremos como Ele. É tipo outras três perspectivas. Você tem justificação, santificação e glorificação, né? Isso também tem uma outra referência, ó. Justificação, fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Santificação, além do cristão ser santificado por Deus, ou justificado por Deus, ele é santificado. Ele tem que se manter em santidade, né, com Deus, com o Espírito Santo. Não sendo perfeccionista, mas seguindo os propósitos de Deus e santidade. E por último, a glorificação, que nós seremos glorificados, nosso corpo será transformado para encontrarmos com nosso Pai. Entendeu? É uma referência ao que o John Stott faz sobre as três perspectivas. Muito interessante, bem inteligente essa análise, né, teológica do John Stott. E aqui, o final. Tudo isso contribui para a mesma finalidade de semelhança com Cristo, pois esse é o propósito de Deus para o seu povo. A finalidade
do propósito de Deus é sermos semelhantes com Cristo. Aliás, diz em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, diz que nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus, né? E eu quero encerrar com essa frase fenomenal do John Stott. E diz o seguinte: se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Nós devemos ser semelhantes a Cristo. Claro que nós, seres humanos, somos todos pecadores. Somos todos falhos. Nós não somos perfeitos. A nossa natureza é pecaminosa. Mas se nós queremos seguir o que a Bíblia diz, o que Cristo diz, devemos ser como Cristo. Sermos semelhantes a Ele. Espero que você tenha gostado deste episódio. Aliás, é um livro magnífico, eu recomendo fortemente que você leia esse livro, é fenomenal. E se você assistiu esse vídeo, curte, comente, compartilhe para os seus amigos o vídeo aqui no YouTube. Se você está escutando pelo Spotify, comente o que você achou do episódio, curte, compartilhe com seus amigos, né, o episódio no podcast. E lembre-se, você tem que ficar ligado e sintonizado para os próximos episódios. E fico muito feliz pela audiência de vocês. Muito obrigado e nos veremos no próximo episódio. De Manaus, Ian Vitor. Um abraço.